Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto novamente com vocês. Mais uma vez eu venho aqui falar sobre assistência judiciária gratuita e como isto impacta a vida de nós peritos, até mesmo a nossa justa remuneração, certo? Como eu já contei em outras ocasiões, eu entrei com diversos agravos de instrumento contra decisões que foram tomadas e que limitaram os meus honorários aos parcos valores das tabelas ou do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná ou do Conselho Nacional de Justiça. Tá? E recentemente, trocando algumas ideias com o meu advogado, ele me falou que este artigo 95, parágrafo 3º, inciso 2 do CPC, ele fere a Constituição em alguns aspectos. Tá? Então, hoje eu venho falar com vocês a respeito desses pontos, até mesmo para abrir um debate, de repente ter opinião de outros peritos, talvez alguns que sejam também juristas, sejam advogados, eu sou leigo, eu sou contador e administrador, para que a gente possa trocar ideias e, de repente, até tentar atuar em conjunto para derrubar este tipo de imoralidade, certo? Vamos ver como isso impacta a nós peritos. Eu fiz aqui, deixa eu mudar a tela. Eu fiz aqui um arquivo ontem, um estudo que eu tô elaborando aqui para eventuais recursos extraordinários junto ao STF. Por exemplo, eu na próxima semana, nos próximos 10 dias, eu terei que apresentar manifestação em 3 processos diferentes de agravo de instrumento, tá? Nos quais, basicamente, os juízes, os magistrados, os desembargadores tomaram decisões bastante semelhantes. Num primeiro, foi um processo que eu havia solicitado o pagamento dos honorários através da vara da Fazenda Pública, porque isto sempre foi o que me orientou, um dos magistrados ao qual me atendo. Esse processo não teve sucesso, eu tive que voltar aos autos de origem, tentar cobrar através dos autos de origem, houve diversas discussões, a Procuradoria-Geral do Estado impugnou, embargou a minha execução, e depois de, sei lá, mais de um ano de discussão, ficou determinado que deveria ser pago pelo Tribunal de Justiça. E realmente deveria, houve uma discussão longa ali, sem necessidade, tá? Porque eu mesmo havia pedido que o Tribunal de Justiça pagasse, mas que não pagasse o valor dos honorários limitados. Tá? Neste caso, o agravo simplesmente requereu que não houvesse a limitação de honorários. E a decisão dos nobres desembargadores simplesmente disseram que o TJPR não tinha personalidade jurídica para ser executado e que se cobrasse do Estado do Paraná. Puxa, mas nas próprias decisões anteriores já tinha sido determinado isso, que o pagamento deveria ser feito pelo Poder Judiciário. Então, foi uma decisão um pouco incoerente. Mas vamos lá, não vamos perder tempo. Vamos ver aqui. Ó. Análise de constitucionalidade do artigo 95 do CPC. Eu coloquei aqui, lado a lado, o artigo 95 do CPC e, nesse primeiro caso aqui, o artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então, o parágrafo 3º, inciso 2 do artigo 95 do CPC, viola o artigo 1º da Constituição Federal. Deixa eu explicar isso para vocês, tá? Então, aqui, ó, nós temos aqui deixa eu baixar aqui, ó, o inciso 2 do parágrafo 3º. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade do beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. Tá? Nesse caso, se fosse realizado por um perito do juízo, um profissional que é um servidor público, beleza, não teria nem proposta de honorário, não teria nada, certo?
E segundo, paga com recursos alocados no orçamento da União, Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, que é o meu caso, que é o nosso caso como peritos. Hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou em caso de sua omissão do Conselho Nacional de Justiça. Gente, como eu vou explicar para vocês na sequência, isso fere a dignidade da pessoa humana, tá? Fere os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Por que isso? Vejamos aqui um pouco mais abaixo, tá? Ó, aqui, ó. Eu coloquei aqui no meu sumário. Exposto à limitação dos honorários periciais aos parcos, ou seja, aos mínimos valores estabelecidos através das tabelas dos tribunais de justiça ou Conselho Nacional de Justiça, atentam contra a dignidade do perito, visto que não responde ao real valor pelos trabalhos realizados. E por que isso? Por que isso? Eu fiz um comparativo aqui, tá? Entre os valores máximos permitidos pelas legislações estaduais e federal, em consonância, ou seja, o que está em consonância com o parágrafo 3º, inciso 2 do artigo 95 do CPC, que diz que esses valores serão fixados às tabelas dos tribunais, ou caso não exista, a tabela do CNJ, tá? Eu comparei isso com o valor de uma hora técnica que o sindicato dos contadores aqui de Curitiba orienta aos seus profissionais. Por exemplo, Tribunal de Justiça, resolução 154 de 11 de 4 de 2016, que foi vigente entre 10/7 de 2016 até 22/1 de 2018, quando ela foi extinta pela resolução 195 de 2018 do Tribunal de Justiça do Paraná. Tá? Qual que é o histórico? O que diz essa tabela? Diz que para as perícias nas áreas de engenharia ou contábeis, o valor máximo, tá? O valor máximo será de R$ 372,90. Como essa resolução ela não está mais vigente, hoje o Tribunal de Justiça ele se vale da tabela do Conselho Nacional de Justiça, resolução 232 de 13/7 de 2016. Antes dessa data haviam outras resoluções, havia uma resolução de 2011, tá? Mas basicamente os valores que são utilizados hoje são os valores dessa tabela. Tá? Independentemente se a perícia foi finalizada antes de 2016, hoje se eles forem verificar alguma referência, eles vão ver a referência dessa tabela aqui, certo? Então, perícias nas áreas de ciências econômicas e contábeis, R$ 370. O que diz o Sicontiba? O Sicontiba, através da tabela orientativa de honorários vigente para todo o ano de 2020, ele coloca que em trabalhos especiais, ou seja, em perícia judicial contábil, o valor da hora de trabalho é de R$ 413. Ou seja, tanto o valor máximo aqui orientado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, quanto o valor orientado pelo Conselho Nacional de Justiça, ele é em torno de 90%, ele corresponde a 90% de uma única hora de trabalho da perícia judicial contábil orientada pelo Sicontiba, certo? Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que é possível um perito realizar um trabalho completo que envolve não somente cálculos, elaboração de laudo pericial, mas também todo um planejamento, pesquisas na área técnica, ou até mesmo pesquisa de legislações aplicáveis ao caso em questão? Vocês acham que por menor que seja o trabalho pericial, vocês acreditam que é possível realizar isso em apenas uma hora de trabalho? Não, com certeza não, tá? Isso não é algo digno. Então ele fere a dignidade de nós peritos que atendemos o sistema judiciário, tá? Então aqui eu coloquei algumas anotações, que a 154 foi revogada pela resolução 196 de 22 de janeiro de 2018, tá? Aqui é importante, esse valor do CNJ, tá? O CNJ estabelece que é possível ultrapassar o valor da tabela em até 5 vezes, desde que forma fundamentada
o que eleva o valor máximo para R$ 1.850, tá? Ou seja, 370 vezes 5, 1.850, tá? Que mais? Aqui. Apresenta também valores distintos para laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 contratos, ocasião em que os honorários máximos serão de 630, tá? E 5 vezes 3.150. Eu, por exemplo, eu já fiz um trabalho, eu acho que era contra o Banco do Brasil, uma revisional contra o Banco do Brasil, em que foram revisados 72 contratos bancários, ou seja, 72 contratos de crédito, certo? Então, você acha que R$ 370, ou até mesmo os 3.150 é um valor justo para um trabalho desta magnitude? Com certeza não, tá? E por último aqui, isso daqui se refere à tabela orientativa do Sindicato dos Contadores aqui de Curitiba. Tá? Então, gente, pelo que a gente verifica através desta comparação, tá? Resta evidente o aviltamento dos honorários periciais, tá? Uma vez que esses valores correspondem a muito menos do que uma única hora de trabalho, se considerado o valor orientado pelo sindicato da categoria, tá? Que no meu caso é o Sicontiva, ok? Mas isso não para por aí, tá? Essa rúbrica legal, ou seja, o parágrafo 3º, inciso 2º do artigo 95 do CPC, também fere outro dispositivo da Constituição Federal, tá? O inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece o acesso à justiça para os necessitados. Ou seja, isso daqui basicamente a gente pode fazer uma correlação com a Lei 1060 de 1950, que criou assistência judiciária gratuita. Tá? Então, ele diz aqui, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tá? Eu grifei isso daqui. Tá? Integral e gratuita. Ou seja, essa assistência ela deve cobrir todos os trabalhos, ou seja, tudo que é necessário para que a pessoa carente tenha acesso à justiça, e gratuita, ou seja, ela não pode ser cobrada dessa pessoa, tá? E como nós veremos mais adiante, não é exatamente assim que funciona. De repente deve ter alguns outros dispositivos legais que coloquem digamos, em dúvida isso daqui, mas como eu sou leigo, eu posso avaliar dessa maneira, né? Ora, se tal assistência judicial provida pelo Estado pode ser gratuita aos beneficiários da AJG, ao menos em um primeiro momento, ou seja, quando é concedido o benefício da JG, porque lembrem que isso não quer dizer que foi concedido naquele momento, não venho no futuro cobrar alguma coisa dessas pessoas. Por quê? Por exemplo, a pessoa entrou com processo de revisão de contrato bancário. Tá? Alegou que não tinha condições. Foi feito o contrato, foi feita a perícia e se apurou em favor dessa pessoa, sei lá, R$ 500 mil. Já aconteceu, eu já apurei alguns casos que realmente, desconsiderando a avaliação de mérito dos magistrados, né, a pessoa acabou ganhando R$ 500 mil. Tá? Nesse caso, ela continuará sendo considerada como carente? Eu acredito que não. Por exemplo, o perito pode ir lá e dizer, não, a pessoa aqui já tem condições de pagar, sei lá, os meus 2 mil de honorários. Tá? Então, ou seja, ela não é gratuita para sempre. Tá? Então, outra coisa, continuando aqui. Porém, não é integral, uma vez que não cobre os honorários propostos e homologados pelo juízo ACO em sua totalidade. Por exemplo, se eu, como perito, para elaborar, digamos, um trabalho de uma revisional de contrato de conta corrente com movimentação até 4 anos, tá? Digamos que eu pedi R$ 3 mil. R$ 3 mil, ótimo.
tá? Que é um valor justo para esse tipo de trabalho, tá? É o que os peritos normalmente cobram, tá? Digamos, tá, houve a limitação de 370, sobrou quanto? Sobrou 2.630, tá? Ou seja, a justiça não cobriu. Se o Estado pagou só os 370, ela não cumpriu com essa assistência de forma integral, porque não pagou a integralidade dos honorários do perito. Não poderia. Vocês vejam, o Estado acaba jogando no colo de nós peritos uma responsabilidade que é dele. Ou seja, não cabe ao perito financiar o acesso à justiça para as partes carentes, tá? Essa responsabilidade é do Estado. O que poderia ser feito tá tudo bem, é 3 mil reais, o Estado vem, paga. O Estado pode monitorar, é possível, eu estou começando a implementar isso, é possível você monitorar os bens, solicitar a verificação da pessoa que lhe deve honorários através do Sisbacen, tudo isso por via judicial, né? Renajude, se a pessoa tem bens móveis, e uma série de outros pontos, como, por exemplo, verificar se a pessoa recebeu alguma herança. Tem uma série de fatores que os advogados utilizam para verificar se as pessoas possuem bem para cumprir com alguma condenação. Porque a pessoa, embora ela tenha sido beneficiada pela assistência judiciária gratuita, ela foi condenada a pagar os honorários. Mas, num primeiro momento, o Estado cobre essa sua responsabilidade. Tá? Que mais? Não para por aí, gente. Veja, ainda tem a inconstitucionalidade, tá? Inconstitucionalidade do parágrafo 3º, inciso 2 do artigo 95, em relação aos artigos 6º e 7º da Constituição Federal. Tá? Vamos ver o que acontece nesses casos? Vejamos aqui o artigo 6º. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Isso aqui é meu grifo, tá? Então, considerando que é um direito social do cidadão o trabalho, ao limitar o valor dos honorários periciais, como a gente viu agora há pouco, em valores muito aquém, ou seja, muito menores do mínimo aplicável, tá? Nesse caso eu utilizei como referência a tabela orientativa do Sicontiba, tá? Essa passagem aqui do artigo 95 do CPC, ele viola a Constituição Federal, tá? E desestimula a geração de emprego e, principalmente, desestimula a atuação como auxiliar da justiça. Vocês vejam a gravidade disso, gente. Queira ou não, a justiça necessita de nós peritos. Para quê? Para que nós possamos auxiliá-los de forma técnica para que tomem as suas decisões em processos em que uma das partes é carente, ou seja, que não pode arcar com o custo da perícia, certo? Se a justiça continuar com estas limitações, vai chegar um ponto, já chegou. Os bons peritos, eles não aceitam mais fazer trabalhos pela assistência judiciária gratuita. Por quê? Porque é negócio que é algo que é muito custoso para o perito acompanhar, cobrar, além de todas as diferenças, todas as perdas que o perito normalmente tem nesse caso, tá? Eu sou um cara chato, eu vou até a última instância para tentar receber os meus honorários, tá? Mas não são todos os peritos que agem dessa forma. E talvez por isso que o Estado fique na boa, né? Vamos continuar pagando trezentão para o perito, tá tudo feito, tá? Então, artigo 6º, viola o trabalho, certo? Viola, digamos, o direito do cidadão, do perito, ao trabalho, tá? E vejam aqui, ainda tem o artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social.
Inciso 5º, piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Tá? Vejam aqui, novamente, a gente verifica aqui que o parágrafo 3º, inciso 2 do artigo 95 do CPC, viola a Constituição Federal, uma vez que os minguados valores que são estabelecidos na tabela do TJPR, que já não está mais em vigência, ela é até R$ 2,80 acima da tabela do CNJ, né? Não corresponde ao piso salarial da categoria profissional. Nesse caso é um pouco complicado, porque não existe um piso salarial para a atividade do perito, mas existe um valor mínimo determinado para cada hora trabalhada, tá? Eu coloquei aqui, ó, no caso, ao valor das horas técnicas despendidas em cada labor pericial. E tem outro ponto que é mais importante, tá? Vou até grifar aqui, tá? Esses valores, eles são totalmente desproporcionais à extensão e à complexidade dos trabalhos realizados, tá? Ou seja, digamos, você faz até mesmo um simples trabalho de revisão de contrato de conta corrente, tá? O que isso necessita? Necessita que você avalie se existe, foi firmado, pactuado, está comprovada a pactuação de um contrato de abertura dessa conta corrente, que esse contrato de conta corrente ele vai determinar se são devidas as cobranças de taxas e tarifas, além de outras condições, se existe o contrato de limite de crédito concedido na conta corrente, se foram cumpridas as condições relativas às taxas de juro, exigibilidade de juros e assim por diante. Tem que avaliar toda a movimentação, o histórico das movimentações, se as tarifas foram cobradas tal como disposto no contrato de abertura da conta corrente, se os juros foram cobrados de acordo com o que foi pactuado no contrato de limite de crédito e conta corrente. Pô, vejam, para mim, esse é um trabalho muito simples e com certeza é um trabalho que leva muito mais do que uma hora de trabalho. Normalmente eu, quando faço o meu orçamento, a minha proposta de honorários, eu apresento um determinado número de horas de trabalho, que muitas vezes eu sei que digamos, um número de horas inferior àquelas que eu realmente utilizarei, mas que se eu colocar horas a mais ali, a proposta vai se tornar inviável. Mas não vamos continuar por aqui, porque esse não é nosso objetivo hoje. Então, fica demonstrado, tá, nesses breves 3, 4 pontos aqui, como esta limitação dos honorários às tabelas dos tribunais de justiça e Conselho Nacional de Justiça são inconstitucionais. Mais uma vez eu digo, eu não estou afirmando isso como um advogado, porque não sou. Eu sou leigo, mas da leitura, a interpretação técnica que eu fiz, tanto do Código de Processo Civil e da Constituição Federal, eu acredito que seja inconstitucional. E estou entrando com um recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal, visando demonstrar essas inconstitucionalidades e barrar a limitação dos meus honorários. E para isso eu peço apoio de vocês. Se vocês querem se juntar a mim nessa empreitada, vamos lá. A gente pode entrar até, eu não lembro, o meu advogado me falou de um outro tipo de ação. Deixe-me buscar aqui. Muito bem, achei aqui. O que nós, em conjunto, podemos fazer? Nós podemos entrar com uma ação declaratória pedindo a inconstitucionalidade do artigo 95 do CPC, certo? Por todos esses motivos que eu falei para vocês agora há pouco, ou por outros motivos, outras ilegalidades que venhamos a identificar, certo? Então, gente, vejam, tudo isso gera um custo emocional, além de financeiro, muito grande para nós peritos. Eu vou demonstrar agora para vocês, tá, todas
as perdas que eu tive até hoje. Tá? Aqui, primeiro, desde 2013 eu já fiz 82 trabalhos sobre a condição de assistência judiciária gratuita. Vejam que em todas essas nomeações, quando da nomeação, ficou claro no despacho de nomeação que o valor dos meus honorários seria pago ao final da demanda da parte perdedora, se não beneficiária da justiça gratuita, caso em que seria arcada pelo Estado. Veja, na nomeação nunca foi feita qualquer menção às limitações, às tabelas do tribunal. Por isso que é importante que você tenha algum conhecimento mínimo da lei, tá? Porque o que o juizado, o que os desembargadores vão dizer? Não, tudo bem, não importa que nunca te disse isso, mas está lá na lei. Se você não conhecia, não sabia, problema seu. Tá? Então nós temos que conhecer, digamos, o que essas legislações, esses normativos podem nos impactar. Tá? Porque você não pode afirmar desconhecimento. A lei está lá. A lei está lá. Você não conhece, problema teu. Você tem que cumprir. Tá? Então, vamos lá. Ó, aqui, ó. Trabalho e justiça gratuita. Esse é o sistema que eu utilizo para controlar todos os meus trabalhos. Tá? Deixa eu dar demonstrar para vocês aqui o que eu consigo controlar através desse sistema. Alguns de vocês já me perguntaram como eu fazia. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho um fluxo de processo para controlar as minhas nomeações. Tá? Eu tenho um fluxo de processo para controlar o cronograma de execução dos trabalhos, ou seja, toda a fase de elaboração do laudo original, mais um fluxo para controlar a elaboração de esclarecimentos, um controle dos honorários de perícias em que houve concessão de justiça gratuita, controle financeiro das perícias pagas, e aqui tem outros controles que não dizem respeito nesse momento. Tá? Então, voltemos aqui. Pois bem, aqui ó, eu fiz 482, fiz 82 trabalhos, me desculpem, em que foi concedida assistência judiciária gratuita à parte. Tá? Aqui eu controlo, quando o trabalho é entregue, ele vem para cá, quando o trabalho está em julgamento de primeira instância, eu movo o cartão para cá, segunda instância, STJ, que mais? Decisão transitada em julgado, no momento que eu começo a cobrar os meus honorários, aqui aguardando certidão, a certidão, quando eu pedi a certidão para executar o Estado, mas agora eu faço a cobrança via administrativa, aguardando manifestação das partes, executar honorários em execução, que são os casos que eu executo através da Fazenda Pública, execução embargada, execução extinta, aguardando depósito, aguardando pagamento via administrativa ou cadastro de auxiliares da Justiça, aqui no Paraná. Aqui os casos em que eu tive que entrar com recurso em função de limitação, que aqui são 12 casos, que eu vou mostrar para vocês o impacto daqui a pouco, e aqui os concluídos. 34, ou seja, das 82, eu já concluí 34, então ainda restam 48 casos em que eu não recebi. De que valores nós estamos falando aqui? Ó, tá? Ou seja, dos que eu entreguei, tá? O valor dos honorários desses 82 trabalhos foi R$ 262.698,78, tá? Só que eu não recebi tudo isso, tá? Eu recebi quanto? Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Fora aqueles em que a parte que não é beneficiária da justiça gratuita, ele me foi pago, tá? Ou seja, os que eu recebi do Estado, tá? Eu recebi do Estado 8 casos, tá? Então, como eram 28, 20 eu recebi das partes que não foram beneficiadas pela justiça gratuita, tá? Então, aqui, ó, nesse caso eu recebi R$30 mil, tá? Ou seja, uns 11% do valor total que eu havia apresentado proposta, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é a perda, o risco de perda que eu tenho se eu não entrar com essas ações, tá? Então, ou seja, aqui eu
eu tenho 43 pendentes de pagamento, tá, que ainda está em discussão, e tenho 12 aqui que eu já posso, digamos assim, saber que se eu não fizer nada, eu vou perder esse dinheiro. Eu vou perder esse dinheiro. Então, vejamos aqui. São 12 processos, tá? O valor que foi homologado, veja, a gente está falando aqui, o juiz de primeiro grau, ele disse, ó, o valor dos teus honorários vai ser aqui 43 mil reais. Tá? Ele não falou, ó, teu honorário, caso a parte que foi beneficiada com a justiça gratuita, ela perda, no caso aqui são 12, seria 3.700 mais uns 4.100 reais, mais ou menos. Tá? Seria 10% disso daqui. Tá? Ele não me falou isso. Tá? Por isso que eu teria que ter o conhecimento digamos, do artigo 95 do CPC, né, e verificar o risco que eu estava correndo, tá? O risco que eu estava correndo, tá? Desses 43.716, o que o Estado vai me pagar? O Estado vai me pagar aqui, ó, 370, 372,80, etc. Ou seja, desses 43.716, eu tenho certeza que eu vou conseguir receber só 5.945. Ou seja, eu vou perder aqui 37, 38 mil reais. Eu vou perder, sei lá, vou perder um carro popular zero aqui. Tá? Isso é justo, gente? Isso não é justo. Isso atenta contra a minha dignidade, isso atenta contra todo o planejamento financeiro que eu fiz. Eu sempre considerei, até lembro de anos atrás, eu conversando com uma juíza aqui no interior do Paraná, que ela falou se eu aceitava a justiça gratuita. Eu falei, não, doutora, eu aceito fazer o trabalho de justiça gratuita, eu considero isso como uma poupança, uma hora eu vou receber. Mas, infelizmente, eu estava enganado, eu verifiquei que eu estava enganado. A gente vai receber apenas se for atrás, até mesmo porque se você não for atrás, você acaba não recebendo nem os 370 reais aqui. Você tem que cobrar isso. Se você não cobrar, o Estado não vai vir te pagar, não. Fiquem cientes disso, tá? Então, gente, vamos finalizar por aqui, tá? Esse vídeo de hoje está bastante longo. O que nós temos que fazer? Nós temos que nos unir como peritos e tentar achar alguma forma de derrubar essa limitação. Derrubar essa limitação, porque é algo que fere o nosso trabalho. Vejam a questão que fala ali que é justa a remuneração de acordo com a complexidade da tarefa executada. Por exemplo, nosso trabalho é complexo, ou seja, um trabalho bastante simples, como uma revisão de contrato bancário, uma revisão de contrato de conta corrente, é algo que demanda avaliação do contrato de abertura de crédito, avaliação do contrato de limite de crédito, daí você tem que verificar se a conta foi operacionalizada de acordo com aquilo que foi contratado, se as taxas que foram contratadas foram realmente aplicadas, se as tarifas bancárias foram cobradas de acordo com o contrato de abertura de conta corrente, se essas cobranças tinham no histórico da conta corrente a descrição do serviço cobrado, de forma que digamos, o correntista pudesse saber o que está pagando. Ou seja, tudo isso demanda uma análise bastante detalhada, e não é R$370 ou 378,20 que vai pagar todo esse esforço de nós peritos, certo? Então nós temos que fazer alguma coisa, certo? Como eu disse, talvez entrar em conjunto com uma ação declaratória pedindo a inconstitucionalidade do artigo 95, mais especificamente parágrafo 3º, inciso 2, certo? Então, gente, eu aguardo os comentários de vocês, tá? Peço a todos que se inscrevam aqui no meu canal, tá? Que é uma forma que eu utilizo para divulgar, não apenas compartilhar conhecimento com quem esteja começando, mas também compartilhar situações com outros peritos, tá? De forma que a gente possa exercer a nossa profissão de uma maneira mais, digamos, mais linear, que a gente possa executar um bom trabalho e agir de uma forma que venhamos a receber os honorários que nos são justamente devidos, ok? Não esqueça, gente, de dar um joinha aqui embaixo, curtir,
e se inscreva no meu canal, tá? Divulgue, compartilhe o meu canal, para que cada vez eu tenha mais seguidores, para que a gente possa tornar a nossa categoria uma categoria forte, uma categoria que tenha representatividade e que consiga ter os seus direitos atendidos. Ok? Eu deixo aqui um grande abraço a todos vocês e caso queiram compartilhar experiências, queiram discutir alguma questão em específico, eu estou à disposição, tá? Diversos peritos entram em contato comigo, seja por e-mail ou WhatsApp, eu sempre respondo, gente, tá? Eu posso até demorar um pouco, mas eu sempre respondo. Então, eu conto com o seu apoio, eu espero o seu contato e nos falamos no próximo vídeo. Um grande abraço do Pedro Neto.